Seja bem-vindo a mais um episódio da nossa série sobre trabalho em Malta aqui no canal. E a convidada de hoje é a Sabrina. Ela é fisioterapeuta e ela vai contar todo o processo dela, já morando aí há 8 anos aqui em Malta e 6 anos atuando na área. Vamos lá? Seja bem-vinda, Sabrina, para contar um pouquinho da sua trajetória aqui. E, gente, Sabrina vai estrear aqui o primeiro episódio da área da saúde, Sabrina. Olha isso. Exato. Especial. E me conta, como que você descobriu Malta? Como que Malta surgiu na sua vida, assim? Alguém tinha falado? Como que foi isso? Foi através de um casal de amigos nossos, né? Meu e do meu marido, que na verdade eu não tinha muito objetivo de sair do Brasil, né? Mas meu marido queria sair do Brasil, queria ter uma experiência fora do Brasil e tal, estudar inglês, etc. A gente também tinha o interesse de fazer a cidadania italiana, né? Porque a gente tem a cidadania italiana e esse casal de amigos nos comentou sobre Malta, né? E aí a gente foi para a Itália, fez a nossa cidadania e daí depois de lá a gente veio para cá. Então você já tinha alguém conhecido de não sei quem que daí já... Isso, que nos falou daqui, mas é sempre assim, né? Sempre... E aí, E olha, e é engraçado, porque, como eu falei pra vocês, ela já mora aqui há 8 anos, né? Sim, 8 então, anos. lá em 2015. Até hoje as pessoas quase não conhecem Malta. Imagina em 2015. 2015, menos ainda, né? Era pra você ter vindo, então. Era pra ter vindo. E aí, beleza, você fez a sua cidadania, né? Vocês dois. Sim, e vieram pra cá. Qual foi o teu objetivo aqui? Então, o nosso objetivo primeiro era mais pela experiência, né? Fora do Brasil. Então, estudar inglês, né? Ter realmente essa vivência fora do Brasil, né? Você veio de intercambista. Isso, intercambista. Aí a gente fez curso de inglês por 3 meses, daí depois a gente renovou por mais 3 meses, né? Porque a ideia seria ficar mais ou menos 1 ano fora do Brasil, não mais do que isso, né? Aí isso foi a gente veio em abril de 2015. E aí, em setembro de 2015, meu marido conseguiu um trabalho, que era mais ou menos a época ali que nós já estava pronto para começar a se organizar para voltar, né? Porque o dinheiro já estava acabando também, né? E aí ele conseguiu o trabalho, né, na área dele. Ele trabalha como gerente de projetos. Daí ele começou a trabalhar na KPMG. E eu estava naquela dúvida, sabe? Se eu iria continuar na minha profissão ou não. Sempre gostei da minha profissão, né? Mas tava naquela dúvida se o ideal seria continuar ou não e tal. Daí acho que foi em 2016, em janeiro de 2016, eu comecei a trabalhar num centro de reabilitação. Então você já foi meio que já para a área da saúde. Na verdade, né, fiz algumas pesquisas, né, e apareceu esse centro de reabilitação, porque na minha cabeça lá também tinha, é como se fosse, esse lugar é como se fosse um hospital, né, mas eles não fazem cirurgias lá, vamos dizer assim, então é mais um lugar onde os pacientes vão, depois eles serem saídos do hospital, que eles não podem ir para casa, vamos dizer assim, ainda precisam de um certo tratamento. E esse centro lá, eles ficam lá, eles têm enfermeiro, eles têm, né, todo o cuidado e tem fisioterapia também, né? Mas como eu ainda não tinha reconhecido o meu diploma, eu não podia trabalhar como fisioterapeuta, então eu trabalhava como cuidadora, né? Que na época você nem tinha ideia, né? Então você já não veio ali com o diploma traduzido, ou já começou já desde o início a reconhecer, né? Não era... Não, porque eu tava naquela dúvida, né? Sim. E aí, nesse lugar, eu trabalhei como carer, né? Que eles chamam aqui, vamos dizer, como o auxiliar de enfermagem no Brasil, né? O técnico de enfermagem. Aí trabalhei lá por um tempo e daí eu já comecei a pensar, não, acho que, né, vamos... Mas como primeira coisa, assim, quem quer trabalhar nessa área? Como que faz? Onde você arranjou essa vaga? Onde você viu? Onde que procura, né, para quem quer achar oportunidades, assim, nessa área de saúde, assim? Essa área como cuidador, tu não precisa, querendo ou não, tu não precisa, assim, tanto... qualificação, você diz? Tanta qualificação, assim, né? Vamos dizer assim, pelo fato de eu ser fisioterapeuta, talvez me ajudou a conseguir entrar ali.
Mas assim, tu tendo um curso, né, básico de cuidador, de auxiliar, de enfermagem, Sim. alguma coisa assim, tu consegue bem fácil, assim. E onde que Não é você acha difícil. essas vagas, assim? Procurei no Google, né? Jogou um Google? Joguei no Google, fui procurando clínicas de reabilitação, lugares assim, e encontrei essa daí. Aí comecei a mandar e-mails, né? Essa clínica me respondeu e daí eu fui lá fazer uma entrevista. E como que é a entrevista, assim, só uma palhinha? Bem tranquila, não foi nada muito difícil assim, até porque na época o meu inglês era bem ruim, não que seja uma maravilha hoje em dia, né? Mas com certeza era bem complicado, assim, e aí... E os termos também, termos né? técnicos, assim, então bem complicado. E aí, mas assim, No fim das contas, era um básico, assim, né? Então, tipo assim, o inglês tu ia desenvolvendo conforme tu vai trabalhando, Com né? certeza. E é sem dúvida, assim, o inglês tu vai melhorando conforme tu vai trabalhando, conforme tu precisa, tu vai, né? Tu vai se puxando, vai desenvolvendo, né? E acredito que foi o que aconteceu comigo lá. Com certeza. E aí, quando eu tava lá, eu comecei a ir atrás do reconhecimento do meu diploma, né? Porque eu poderia até trabalhar lá mesmo como fisioterapeuta, né? Você falou, então não deu para desviar para outra área. No fim, a fisioterapia te chamou. Me chamou, exato. Que eu legal. tava não sabia muito, né, para que lado iria, mas sem dúvida. Mas chamou. o legal é que abriu teus olhos em como que era esse cenário, né? Sim. Você entrou numa posição... E tinha posição... oportunidades. Exato. Tipo assim, eu vi que assim, valia a pena, entendeu? Ia ter oportunidades para mim continuar na minha área. Sim. E ia dar certo, assim, sabe? Então por isso que eu resolvi... Já tenho o diploma, vamos reconhecer isso aqui. Por que não, né? E antes da gente passar para essa parte assim, do reconhecimento, de né, você atuar em outras áreas, como que é a média assim, por hora que ganha quem trabalha como cuidadora aqui em Malta? Assim? Como cuidador, uma média de 5. Na minha época, né, em 2016 para 2017, era mais ou menos essa média de 5 a 6 euros por hora. Por hora. Então, um salário mais básico, assim, mais Bem por básico. salário médio, né? Bem básico, Interessante. E agora, depois ali, essa parte aí de você reconhecer o seu diploma, como que foi isso? Onde que você teve que ir? O que você teve que fazer? Então, daí a primeira coisa que você tem que fazer é fazer o reconhecimento do teu degree, né? Então eu fui fazer o reconhecimento da fisioterapia, né? Que eles te dão um nível, vamos dizer assim, o nível da fisioterapia é número 6. Sim, né? tipo a graduação, pós-graduação. É número 6. Aí, depois disso, eu também reconheci a minha pós-graduação, né? São 2 pós-graduação que eu tenho, então eu reconheci elas 2 também, então eu fui para um nível 7, né? Certo. Então, assim, como eu tinha te falado, hoje em dia, como eu sou self-employed, esse nível 7 para mim não muda nada, né? Mas, por exemplo, na época, vamos supor que eu decidisse fazer um concurso público aqui, né? Trabalhar para o governo. Então, esse nível 7 me ajudaria para mim ganhar mais, né? Sim, se fosse trabalhar um pouco melhor. Então, quanto maior o teu nível, que nem o doutorado é um nível 8, né? Então, quanto mais nível, o maior o teu nível, mais tu vai ganhar, né? Com certeza. Então... E até é legal você falar disso de self-employed, né? Por que você é self-employed como fisioterapeuta aqui, né? Por que você é contratada ou não? Por que você é self-employed? É interessante pro pessoal saber, né? Sim. Na verdade, assim, quando... Então, eu era contratada nesse centro de reabilitação, né? Certo. Então, eu comecei o processo fazer o reconhecimento. Aí, em 2017, porque eu sou professora de Pilates também, né? Então, em 2017, eu comecei a trabalhar num estúdio de Pilates aqui. E era o maior estúdio de Pilates que tinha aqui. Aqui
em Malta não é uma coisa muito comum, como no Brasil, tu encontrar estúdios de pilates com equipamentos em todos os lugares, sabe? Tu encontra bastante pilates, mas é mais pilates solo, com acessórios, sabe? Não tem estúdios com os aparelhos. Não é uma coisa muito comum. Tem alguns lugares, mas não é muito comum. Esse lugar, ele era o maior estúdio de pilates que tinha aqui, com bastante aparelhos e tal. Eu não atendia grupos, mas tinha atendimento em grupo, então era bem. E ali no estúdio de pilates você atuava como fisioterapeuta ou não necessariamente? No início não, né? Quando eu comecei ali não, porque eu ainda não tinha reconhecido os meus documentos. Então eu comecei como professora de pilates ali, né? Então eu trabalhava lá no centro de reabilitação e trabalhava ali também, né? Fazia os dois, né? Aí, em 2017, eu consegui a aprovação dos meus documentos de fisioterapia, daí eu comecei a atuar como fisioterapeuta. Aí você já fez o shift ali do... Isso, daí fiz o shift. Então, assim, lá eu não era contratada, né? É muito difícil aqui tu achar um estúdio de pilates que eles te dão um contrato de trabalho, né? Então, tu trabalha... No centro você era contratada? No centro, sim. Lá eu era contratada, mas ali não. Eu sempre fui self-employed. Então, eu trabalhava por conta. Eu trabalhava naquele lugar, mas é como se eu estivesse alugando aquele lugar, né? Você dá uma porcentagem. Dava uma porcentagem por cliente. Isso. Muito interessante, ó. Então, quem quer atuar nessa área já tem que já mexer os pauzinhos para já atuar como self-employed, né? Que é como se você fosse abrir um MEI, né? Digamos assim, aqui, para você atuar e prestar um serviço para outras empresas, né? Isso, exato. Legal. E como que era a questão lá no Pilates, assim, de valor, de quanto que você ganhava? Até você ainda atua com Pilates, não nesse mesmo lugar. Sim, mas... não nesse mesmo lugar. Isso. Por hora, assim. Na época lá, eu seria, acredito que, pelo que eu me lembro... Faz muito tempo! Mais ou menos 18 a 20 euros por cliente. Por cliente. Por cliente que eu ganhava, né? E aí tinha a fisioterapia, que era a parte, daí era como, vamos dizer assim, como o estúdio, ele recebia clientes de pilates, então ela me pagava, né, pelo meu atendimento que eu prestava lá dos clientes dela. Certo. Mas eu prestava serviço como fisioterapeuta, porque eu era a única fisioterapeuta lá. Então esse era meu atendimento particular. Então eu cobrava a parte, eu cobrava um pouco a mais, né? Mas como eu era a única fisioterapeuta lá, então acabava que eu pagava uma porcentagem para ela por paciente, mas eu ganhava um pouco a mais por isso. Então ali foi a sua primeira experiência como fisioterapeuta oficial em Malta. Isso. Reconhecida, gente. Isso. Exato. Que legal. E como assim, traçando um paralelo com o Brasil, como você trabalhava com Pilates no Brasil e trabalhou aqui. Qual que é a diferença? Existe uma diferença? Tirando a questão, você já falou, né, dos estúdios, né, que não tem muitos aparelhos, é mais solo. Tem alguma outra coisa que você sente que é diferente aqui? Eu acho que eles valorizam bastante o profissional. Não sei, talvez por ser um estrangeiro, não sei. Mas, assim, o fato eu acho que o brasileiro, ele é bastante acolhedor, ele é bastante, né, tem uma visão mais holística, né? E aí, eu acho que, assim, eu só tenho a agradecer, porque só foi positivo, assim, o feedback que eu tive, assim. Então, eu acredito por esse atendimento mais caloroso, vamos dizer assim, eles elogiam bastante, dá pra ver que assim, eles valorizam bastante. Não que no Brasil não seja valorizado, eu acho que sim, que é valorizado, mas acredito que a competição lá é muito grande, assim, claro, o Brasil é enorme, né, então tem muito profissional também, então não pode comparar com Malta, né, mas sem dúvida, assim, eu gosto bastante do trabalho que eu faço aqui, assim. Que legal! Não tenho do que reclamar. Assim. E após essa fase desse estúdio de Pilates grande que você tava, qual foi o próximo passo ali na sua carreira como fisioterapeuta, assim? O que rolou? Então, eu continuei atuando, né, na área.
Mas esse estúdio de Pilates fechou. Então, eu comecei a trabalhar num outro estúdio de Pilates, também perto da minha casa, que era aqui em Suíque, pertinho. Então, eu comecei a trabalhar nesse outro lugar. Aí, como professora de Pilates, só ali. Daí não tinha a parte de fisioterapeuta. Não tinha a parte de fisioterapeuta. Por quê? A parte de fisioterapia, eu comecei a atuar numa farmácia. Que aqui em Malta é bem comum isso, né? Então, no Brasil a gente não tem isso, mas em Malta é comum que tem tipo como se fosse uma clínica, né? Na farmácia. E aí, tu pode encontrar lá o GP, né? Que é o médico especialista. Geral, né? Geral. Aí você pode encontrar médicos especialistas em várias áreas, psicólogo, podologista, fisioterapeuta. Olha então, só. Todos você pode encontrar aqui na farmácia. Então, eu comecei a trabalhar como fisioterapeuta na farmácia. Né? E é interessante porque é super comum aqui ter o GP, né, em várias das clínicas de farmácia, mas não é em todas que tem os especialistas. Sim. Então, essa farmácia que ela trabalha aqui é muito boa, mas tem várias, viu? Tem várias, não é tão raro. Isso, não é tão raro. Que bacana! É bem legal. E aí a pessoa pode chegar e falar, eu quero marcar com fisioterapeuta, já direto com você que seria especialista. Exato, vai lá, pede para fazer a fisioterapia e faz. Olha só, viu? Você tá precisando, gente. Sim. Só tem essa questão que... por exemplo, se você tem seguro saúde, né? Então, eu posso te dar recibos, né? Para te receber o dinheiro de volta, né? Depois do pagamento. Mas para isso, então, tu tem que passar pelo GP. Então, tu vai no GP, né? Que é o médico geral, né? Então, tu vai lá, fala com o GP, ele te dá a prescrição, né? Ele escreve lá que tu precisa fazer a fisioterapia. Eu também assino lá e eu te dou os recibos para te então tem que receber o dinheiro de volta quando tu... Tem um passo a mais aí, caso você queira... que eu acho que é interessante também Com saber, certeza. claro, porque, né, se você tem o seguro, você tem essa possibilidade, né? E como que você conseguiu esse trabalho na farmácia, como fisioterapeuta? Na verdade, uma amiga minha trabalha lá, ela é também fisioterapeuta, mas ela é inglesa, já estava trabalhando na farmácia há bastante tempo, só que aí quando veio a pandemia, ela resolveu sair de Malta. Aí agora ela tá morando na Espanha e o lugar lá ficou vago, né? Então, sim, ela me indicou e daí eu fui. Tudo é networking nessa vida, né, gente? Contatos, né? Contatos, pessoas que você vai conhecendo essa área, né? Que abriu uma vaga. Isso. Que legal. E lá você trabalha como self-employed também. Sim, exato. Então, eles ficam com uma porcentagem Ficam com uma porcentagem, né? Como se da consulta de cada paciente, né? Eles fazem isso com todas as pessoas que trabalham lá, né? Todos os profissionais da área da saúde que trabalham lá. E como que você vê esse cenário da fisioterapia, em específico, e da saúde em geral, assim, aqui em Malta? Tem muita oportunidade? Não tem muita oportunidade? Como que seria isso, assim, para quem tá aqui pensando em vir, né, para trabalhar? Sim. Olha, eu acho que tem oportunidade, sim. Eu sei bastante a enfermagem, eu sei que é bem procurado, né? Tem bastante oportunidades. A fisioterapia, eu acho que é complicado, assim. Por ser um lugar pequeno, você diz? Por ser um lugar pequeno, querendo ou não, eles têm universidade aqui, né? Então, oportunidades, assim, eu acho que sempre vai ter, né? Porque você pode atuar em diferentes áreas, né? Daqui a pouco você pode fazer uma especialização de uma área que aqui não tenha, né? Então, Mas... talvez algumas áreas sejam um pouco mais procuradas, como eu falei, da enfermagem, sabe? Mas assim,
com certeza sempre vai ter E é oportunidades. como você falou, você começou de uma área que, né, você já trabalhava com pilates, enfim, no Brasil, você já era fisioterapeuta, mas você veio e atuou numa área muito mais, vamos colocar, mais baixa do que você estava no Brasil. Exato. Mas para você se inserir no mercado, Sim. entender como que era esse cenário, né? Isso. Então, Eu acho que é bem importante, né? Exato. Tu tá disposto, né? Ser resiliente, né? Vamos dizer assim, para poder tu ir melhorando, né? Aos pouquinhos, né? Crescendo e melhorando. E o inglês? E o inglês, eu acho que é o principal, né? Seria a sua dica? Com certeza, minha dica. Eu acho que é o principal, porque acredito que eu poderia ter começado já na minha área, já desde o início, se o inglês já estivesse bom, né? Desde o início. Se tu vem pra cá já com o inglês bom, eu acredito que você já tem a oportunidade de começar a trabalhar na área. Porque hoje em dia, na minha época, não precisava fazer prova de inglês para fazer o reconhecimento do diploma, né? Na minha época não precisava. Então, claro, foi um processo longo, demorado, eu tive que ir até lá várias vezes, porque eles fazem essa comparação, né, com o curso do Brasil e o curso daqui, né? Então, às vezes, a matéria talvez não encaixa muito bem, né? Então, várias vezes eu fui lá para tentar, né, explicar o que era a matéria, o que a gente tinha na matéria, como que era feito, como que era... Para eles fazer esse match aí, né? Pra ver que matéria daqui que condizia. Porque tem várias pessoas que às vezes quando vai fazer o reconhecimento tem que fazer uma prova a mais, ou tem que fazer talvez daqui a pouco fazer um internship, algum estágio, alguma coisa no hospital, para daqui a pouco, né, conseguir trabalhar na área, né? No meu caso não precisou, graças a Deus, né? Sim. Mas às vezes precisa, né? E hoje em dia precisa da prova de inglês também, né? Olha só, gente, então... Então eles estão dificultando um pouquinho mais a coisa, Precisa né? Não tá ter o inglês já afiado. Não adianta ter a graduação se você não tem o inglês para atuar na área, né? Você vai, principalmente na área de saúde, que você vai conversar com as pessoas, Isso né? é bem importante, é bem importante. Como é que tu vai explicar, né? Como é que tu vai, né? É até mesmo Eu, questão na de verdade, termos aprendi técnicos na prática. Na prática, né? Fui aprendendo na prática, fui fazendo, fui aprendendo. Mas como é importante tu vir já com isso, já Porque preparado, não sabe? era essa ideia inicial, né? Sim. Essa ideia inicial era passar uma temporada, depois... Isso, exato. A vida te trouxe Foi pra lá, foi levando. foi conduzindo, né? Daqui a pouco já 10 anos aqui. Sim, tá, falta 2 anos, né? Tá quase. E você ela tava me contando aqui que ela já... o teu neném nasceu aqui, né? Sim, nesse exato. meio tempo na também. pandemia. Olha só. Né? Nasceu na pandemia, tá aí com 3 anos. E como, assim, pensando lá quando você estava no Brasil, né? E, essa ideia de ficar esse tempo fora para aprender o inglês, depois voltar e agora se estabilizando aqui em Malta. Como que você vê a sua vida aqui, o teu estilo de vida, o que você gosta, comparando com o Brasil, ou você ainda tem vontade de voltar para o Brasil? Como que é isso, assim? Olha, já tive várias vezes, já tive vontade de voltar, sim, sem dúvida. Acho que todo mundo tem, né? A saudade do Brasil, né? Da tua família, dos teus amigos, né? Mas o estilo de vida, a vida que a gente tem aqui é muito boa, assim, é incomparável, né? No sentido da segurança, né? No sentido das oportunidades que você tem, né? Que nem agora que eu tenho filho, né? Como é importante tu poder, né, proporcionar, né, uma vida melhor para eles, né? Então, acredito que assim, sempre vai ter os prós e os contras, né? Mas a vida daqui é muito boa, assim, não tem do que reclamar. Não tem do que reclamar, gente. Malta proporcionou muito e proporciona muito, né, nessa vida. Sim. É óbvio, né? Acho que todos os lugares vão ter suas coisas positivas e negativas. E longe da família. Exato, nunca vai ser. No Brasil, talvez você vai estar lá e tu vai sentir falta daqui, porque tem várias coisas aqui que tu vai sentir falta, né? Aí tu tá aqui, tu vai sentir falta do Brasil, porque tem coisas lá que você vai sentir falta, independente se tu tá bem ou não, né? Então, mas
No geral, assim, né? A vida é assim. Conta. É. Que legal, Sabrina. E, assim, você teria alguma coisa a mais para adicionar em relação aos profissionais da saúde que estão querendo vir aqui para Malta? O que você diria aí pra galera? Só vem ou vem preparado? O que a galera tem que fazer aí? Olha, eu acho, como eu falei, né? Eu acho que o inglês é bem importante, né? Vir, né, preparado e eu acho que a oportunidade sempre vai ter. Eu acho que para quem Malta, vai... Malta é um país muito acolhedor. O clima é maravilhoso, né? Não tem do que reclamar assim do clima. Claro, no verão é um pouquinho quente demais, né? Passa da conta um pouco. Passa um pouquinho, né? Ainda mais eu que sou do sul, né? E aí a gente tem um inverno assim um pouco rigoroso. E o verão acho que é tão quente quanto aqui, mas é um país muito acolhedor, muito bom e eu recomendo, sem dúvida. Sempre vai ter oportunidades. Olha só, gente, profissionais da saúde, venham preparados. Vale a pena. Venham preparados que vale a pena. Temos brasileiras atuando por aqui, gente. E qualquer coisa, falem com a Sabrina também, né? Exato. A gente vai deixar aqui... Meu contato, Exato. Sem dúvida. Posso ajudar no que precisar. Está aqui na tela, então, o Instagram da Sabrina para vocês conversarem, caso vocês queiram tirar dúvidas aí em relação, enfim, a questão de como é para diploma, tudo em relação a isso, a área aqui. Deixa aqui nos comentários se você tiver qualquer outra dúvida também que a gente passa para a Sabrina. Também, é claro, não esquece de se inscrever aqui no canal para não perder nenhum dos próximos episódios da série de trabalho e também outros vídeos para você que quer estudar aqui, visitar, trabalhar, enfim, tem muito conteúdo por aqui. É isso, obrigada, Sabrina, novamente. E a gente se vê no próximo episódio. Tchau!